Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. Aos olhos dos pais, a chegada do segundo bebê da família é motivo de alegria, não é? Muitos dizem até que o irmão é o melhor presente que o primeiro filho poderia ganhar. Só que nem sempre os primogênitos veem a situação desta maneira. É comum os mais velhos terem reações agressivas em relação ao pequeno intruso ou resgatarem comportamentos de etapas pelas quais já passaram, como querer chupeta e fralda novamente. A situação, por mais conflituosa que pareça, é natural e deve ser trabalhada no dia a dia. Para conversarmos a respeito, contamos com a presença da psicopedagoga Karen Kaufmann Saqueto. Olá, Karen, como vai? Tudo bem? Olá, Lilian, prazer estar aqui. Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Karen, vamos falar um pouquinho primeiramente sobre sua formação. Ok. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e com especialização em distúrbios de aprendizagem e mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Trabalho aproximadamente 30 anos na área da educação e com diferentes frentes de trabalho com essas especializações por aí. Aonde que entra no seu trabalho falar da chegada de um segundo filho? Eu coordeno uma escola de educação infantil e ensino fundamental, tive uma escola também por muito tempo, né? Então é uma orientação que a gente costuma fazer no cotidiano escolar, né? Então isso está no cotidiano escolar? Sim, no cotidiano escolar e familiar também. Porque a criança frequenta as aulas e você identifica, de repente, atitudes, comportamentos dessa criança junto com outros coleguinhas, ou se ela se isola, e talvez, muitas vezes, pode ter a ver com a chegada de um irmãozinho? Muitas vezes essa criança até, dizem que as crianças percebem até antes dos pais, né, que alguma coisa está diferente ali, naquele cheirinho daquela mãe, numa atitude diferente, numa mudança de corpo, né, pode ter muito de mito sobre isso, mas é bastante comum as crianças já no início de uma gestação da mãe demonstrarem algumas situações ou comportamentos que não são corriqueiros daquela criança. Ou mesmo quando ela já tem essa notícia, né? Então é comum a criança, como você disse na abertura, né? Às vezes apresentar uma regressão, uma certa agressividade, até porque ela não sabe o que está por vir. Karen, quando os pais eles planejam para ter um segundo filho, durante esse planejamento, você acredita que o filho também deve participar desse momento? Estamos pensando em te dar um irmãozinho. A família toda pensa juntos ou não? É uma decisão só do pai e da mãe e depois é contada para a criança? Não existe uma receita, né? Cada família tem a sua dinâmica. Às vezes essa segunda gestação ela é realmente planejada. Muitas vezes a criança, quando ela já é maiorzinha, ela até quer, né? Pede um irmãozinho. Depois que a notícia ela é uma notícia já solidificada, nem sempre ela é tão bem recebida, mas existem inúmeras situações diferentes. É lógico, se a criança já tem uma determinada idade, que ela consegue entender o que significa isso, como é que vai ser essa mudança de rotina, como é que vai ser a chegada desse irmão, o quão companheiro ele pode ser, o quanto também ele vai entrar em conflitos, que conflitos entre irmãos é natural. Mas eu acho que a criança pode participar, assim, não da decisão que o que a criança vai resolver, os pais vão acatar, né? Porque existe sim uma hierarquia de autoridade, se é uma decisão do casal, eles podem comunicar de imediato ou podem comunicar depois que já souber que a gravidez muitas aconteceu. vezes, para outros assuntos, inclusive a opinião, né, e a sugestão do filho conta muito, até na escolha do que vão comer, do que vão comprar, para onde vão viajar, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho que passou aí na abertura, né? Foi o nascimento da Liz. Saudades daquele momento gostoso, né? Passa rápido. Isso. Então, eu decidi com o meu marido, e aí contamos para o meu filho que nessa época ele tinha 14 anos. Né, 13 para 14. E até a reação dele, quando ela nasceu ali, ele observando, eu estava muito feliz com a chegada da Liz, porém meus olhos eles ficavam assim no vidro para ver a reação dele. Ele ficava para frente, para trás, ele estava tenso. Para ele, eu não sei se foi realmente como, nossa, uma intrusinha, né, que tá
tá agora aqui com a gente, mas foi muito bem recebida. Gostoso demais, né? Agora, por exemplo, uma pergunta para você. A reação das crianças, né, antes mesmo da chegada do irmão, da irmã, ou dos irmãos, não sei, a reação ela varia de acordo com a faixa etária da criança? São muitas coisas que são envolvidas nesse momento, né? Então, não existe mesmo uma receita. Cada criança recebe de uma maneira, até dependendo da forma de como essa notícia foi contada para a criança. É importante, quanto menor a criança, mais difícil ela entender exatamente o que vai acontecer. Então, quando os adultos evitam de falar sobre isso, vai se criando um imaginário na cabeça dessa criança. Ela sabe que um bebê está ali dentro, que a barriga da mamãe está crescendo, mas ela não sabe como vai sair dali. Para ela, é como se fosse uma sensação para nós adultos de traição, né? O que eu fiz de errado? Porque até agora eu era o bebê da casa, eu fiz alguma coisa de errada que meus pais não me querem mais, foram buscar por outro. Então, se a gente não coloca que o amor vai ser dividido, né? Não é nem dividido, tem amor para todo mundo, né? Cada filho se relaciona são amores diferentes. Mas, querendo ou não, um bebê ele vai demandar muita atenção e muito tempo daquela mãe que era só daquele mais velho, né? Karen, e quando a criança pede por um irmão? Você fala, né? Quer teu irmãozinho? Aí a criança fala sim. Ou às vezes é até espontâneo dela pedir por um irmão ou uma irmã. A reação, na verdade, a prática, né? O que vai acontecer depois que a criança nascer, o segundo irmão, é a mesma coisa? Ou pode, de repente, a criança está super curtindo a gestação da mãe, então os 3 grávidos, né? Mãe, pai e o irmão mais velho ali. Mas quando nasce, muda completamente. Isso é possível? É até em função disso que a gente estava comentando anteriormente, né? Depende de como essa criança foi preparada. Ela precisa saber de como vai ser a rotina da casa depois que esse bebê chegar. Aquela criança mais velha, ela vai continuar fazendo parte da família, ela vai continuar sendo amada, ela vai continuar tendo as coisas dela, mas que no começo o seu filho já tinha 14 anos, é mais fácil de entender, mas uma criança menor não entende, né? Que, poxa vida, eu tinha 100% do tempo para mim, agora não só o tempo da minha mãe, do meu pai, das visitas dos avós, só tem olhos para esse bebê, né? Então, nesse sentido que as reações podem modificar até da forma como essas visitas, essa família, os avós, também conseguem se colocar no lugar dessa criança, né? Então, se a mãe ou o pai, a família, está pretendendo fazer mudanças, né, de o bebê herdar o quarto, herdar o bercinho, colocar esse mais velho na escola, não é o momento do nascimento ou próximo ao nascimento que isso deve acontecer. Já pensar nisso anteriormente. Então, você já pensou que aquele berço, aquele quarto vai ser do bebê, está no início da gestação, ou é esse momento já do mais velho ganhar um quarto novo, esconde aquele berço lá, né? Depois ele reaparece remodelado, recustomizado, né? Coloca logo a criança na escola, para que ela não relacione a chegada do irmão com todas essas perdas, né? Não só dos afetos, como também das suas coisas. Karen, como que os pais, os parentes, a família pode contribuir? Dando atenção para essa criança mais velha também, né? Existem alguns momentos que são muito difíceis. Mas aí muito carinho, muita atenção, também não está desviando? Não, mas ela tinha toda a atenção do mundo, né? Então não é que essa criança tem que ser o tempo todo bajulada e acariciada e elogiada, né? Isso é bom sempre, a gente sabe, mas nada em excesso é bom. Mas também, quando nasce um bebê, o que costuma acontecer é aquela enxurrada de visitas, o presente para o bebê, é que lindo, ele é a cara da mãe, a cara do pai, a cara da vovó, e aquela criança fica só ali observando. Mas não é por maldade, é porque as pessoas não percebem mesmo. Então, chegar, perguntar como é que foi o dia, ela quer continuar sendo bebê, não vai falar, agora você é a mocinha da vovó. Não, eu quero ser o bebê da vovó. Por isso agora, que eles regridem, né? Chupeta, mamadeira e essa agressividade. Perguntar como foi o dia, sentar um pouquinho, dar um colinho, contar uma história para ele também, né? Uma visita mais próxima, que pense um pouquinho também, traz uma lembrança para aquela criança, ou pergunte dela, né? Então, são pequenas ações que podem acalmar um pouquinho
esse turbilhão de dúvidas, né? Do que vai ser de mim agora. Karen, é menos desafiador irmãos gêmeos, trigêmeos, que já crescem todos juntos e já compreendem desde o momento do nascimento que tem que compartilhar ali, que tem que dividir, um contribuir com o outro, ou não, é a mesma coisa de um irmão mais velho com a chegada de um mais novo? Às vezes até depende da ordem que isso acontece, né? A gente nem tinha falado sobre isso, mas eu sou mãe de gêmeos, eu tenho 3 filhos, tenho um casal de gêmeos que nasceram primeiro, hoje tem 27 anos, né? Uhum. E a caçula com 24. Então aconteceu muito disso mesmo, né? Eles nasceram juntos, até era humanamente impossível a gente ficar dando colinho o tempo todo. Na verdade, naquele momento, às vezes a gente até para amamentar em foto fica bem bacana, né? Um em cada lado fica legal. É verdade. Mas tem esse lado, eles já cresceram dividindo, né? E aí, agora, quando nasceu a caçula, que foi, no caso deles, a terceira, ambos tiveram muitos ciúmes. Então, na verdade, é um processo, né? Ali foram 2 tendo ciúmes de uma que tinha acabado de chegar. Karen, e essas observações sobre isso que você está falando, está explicando, isso é baseado na vivência que você tem dentro da escola com as crianças que frequentam o Jardim da Infância e que passam por isso? Sim, a gente estuda, lógico, o comportamento infantil, né? Tenta se colocar no lugar da criança. Que a teoria dá certo com a prática? Se a gente conseguir entender o que está se passando por essa criança, realmente auxilia. Entender, por exemplo, que o momento de amamentação da mãe é um momento de muita intimidade. Então, é um momento que, para o irmão mais velho, uma vontade de estar no lugar daquele bebê imensa. Então, isso não quer dizer que essa criança não possa assistir esse momento. Mas, se a gente sabe que isso está acontecendo, né, ali, esse sentimento, é a hora do vovô pegar para contar uma historinha, do papai querer saber como é que foi o dia na escola, né? Então, não é experiência, na verdade, é estudo mesmo e vivência também, né? Perfeito. No próximo bloco, voltamos a conversar com Karen. Fique aí. Rapidinho. Oba, voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. No bate-papo de hoje, a psicopedagoga Karen Kaufmann Saqueto. É isso, Karen? Acertei? Isso mesmo. Tá treinando durante o break aqui. Nós estamos conversando aí, para quem ligou a TV agora, mas vai ficar sentadinho aí até o final do programa, sobre a chegada do segundo filho. Talvez a chegada do terceiro filho. O que acontece quando aí tem o terceiro? O primogênito, ele vai ter a mesma reação quando chegou o segundo, agora com a vinda do terceiro? Ou ele já está mais maduro? Além do amadurecimento, como você mesma disse, né? Seu filho com 14 anos teve uma reação, meu Deus, né? Quem que é essa princesa que está chegando aqui para assumir o meu reinado? É lógico que quanto mais irmãos a criança tem, o primogênito numa segunda experiência, ele já sabe que ele não foi banido da família, ele sabe que ele continua tendo espaço dele, mas é lógico que a chegada de um bebê sempre vai trazer essa vontade de voltar no tempo, de voltar a ser o bebê da casa, né? Depende muito da faixa etária da criança, de como ela lida com isso. Karen, você já presenciou ou soube de alguma situação que o primogênito rebelou-se? É muito comum, né? Isso é muito comum. Quando o bebê nasce, o irmão mais velho de fazer mesmo aquelas birras que a gente está acostumado a enxergar quando vai fazer a visita ao hospital, né? E a mãe fica no hospital com o bebê e aquela criança minha mãe tem que conta que minha irmã tem 4 anos e meio a mais que eu, né? Quando eu nasci, minha mãe pegou ela tentando furar os meus olhos com a unha ali, tentando, né, machucar. E é engraçado hoje, né, falando a respeito disso, mas eu imagino o que ela deve ter sentido. Mas é isso, a gente tem que tentar se colocar no lugar da criança. Esses meus filhos gêmeos mesmo, quando eu fui ter minha filha caçula, fiquei 4 dias no hospital e a programação é que eles ficassem os 4 dias com a minha mãe na minha casa, né? Ela só conseguiu ficar a primeira noite, porque o meu filho
falava para ela ir embora, que eu queria que ela fosse embora, porque acho que inconscientemente, enquanto minha mãe estivesse lá, eu não voltaria, né? Então, a gente precisa tentar se colocar mesmo no lugar dessa criança, o turbilhão de incertezas que estão se passando, e por isso que é importante a gente falar o passo a passo, né? Então, o seu bebê, a barriga da mamãe vai crescer, quando tiver na hora desse bebê nascer, a mamãe vai ter que dormir uns dias fora de casa, vai para o hospital, o doutor, tal, que é amigo da mamãe, vai ajudar a sua irmãzinha a sair. Nesses dias você vai ficar com a vovó dormindo em casa, você vai me visitar. Quando eu voltar, nós vamos ser uma linda família feliz, essa criança também feliz, mas o bebê chora, o bebê suja as fraldas, a mamãe vai ficar muito cansada no começo. No começo esse bebê não vai jogar bola. E a reação do pai aí, como é que fica? O pai também tem uns ciúmes, né? Essa relação da mãe com o bebê, né? Que depois do nascimento, então, se torna uma relação que a gente fala até simbiótica, né? Que é um corpo só, né? Uhum. O pai sente, sim, uma vontade de voltar ao namoro ali. Oh, meu Deus, né? Quando é que nós vamos voltar a ter uma vida de casal, né? Esse momento chega, é importante que ele venha, né? Lógico, a gente sabe que os primeiros meses são muito difíceis. A mãe... quase tem dias que fica lá, nem banho toma, né? Porque é uma rotina muito diferente. Não sei, mas dá para resgatar isso, Dá. porque o casal, antes de ter filhos, né? O casal, uau, né? Tem o tempo de namoro, vão passear, saem, viajam. Com a chegada de um filho, isso já muda um pouquinho. Aí, através de um bom trabalho, né? Dá para voltar a ter esse tempo aí para poder os dois se curtirem. Uhum. E com a chegada de mais um, como é que fica? A gente sempre se acomoda. É mesmo? O que é importante a gente colocar é que isso tem que partir do casal, dele querer isso, né? Lógico que não é fácil, né? Principalmente o primeiro filho lá com meses e você deixar sozinho pela primeira vez. Porque acontece muitas vezes a mulher, quando passa a ser mãe, ela deixa de ser mulher. Então, ela passa a ser mãe e esposa. Uhum. Né? Esposa no sentido assim mais amplo. Mas esquece de ter a si mesma como mulher. Eu, pelo menos, eu me pego, às vezes, também nessa mesma situação. Estou falando sobre mim, na verdade. Né? Então, quer dizer, continuo trabalhando muito e tenho casa, tenho filhos, cachorrinhos, peixe e tal. E eu falo, gente, mas e meu marido? Eu preciso, né, sair com ele. Juro que eu tomo um banho, chego até a escolher a roupa, mas me dá uma preguiça. Mas isso é natural. Tenho preguiça. É natural, mas depois que sai é bom, não é? Não saio, tenho preguiça. Tenho preguiça, nem saio. Não, mas é importante, porque casa. Senão acaba também minando essa relação. Mas também a mãe não pode se sentir culpada, o casal, se você está cansada, se aquele dia foi um dia esgotante. Mas se a gente deixar a vida levar nesse sentido, a gente acaba anulando esse lado que é muito importante. Mas, então, na verdade, até um recado aí para você de casa, hein? Ó, mulheres, não deixe isso acontecer com você. Porque depois, os seus filhos crescem, eles seguem a vida, e aí você olha para o seu cônjuge, ele para você, e um pergunta para o outro, oi, tudo bem? Tem telefone? Porque você acaba, né, se reconhecendo, então fica um vazio aí. É a chamada síndrome do ninho vazio, né? É verdade, exatamente, acontece mesmo. Exatamente. Sobre ninho, eu gosto muito, quando eu volto para casa, eu geralmente posto assim em rede social, né? Chegando no ninho. É tão gostosinho, eu acho que as pessoas também abraçam isso daí, acolhem essa minha colocação. E aí tem várias curtidas ali, eu acho gostoso isso. A família, eu tenho ser pelo menos, para muita gente que eu conheço realmente, é essencial. É verdade, mas é importante a gente exercitar isso. Nem que seja, sei lá, o bebê lá com 3 meses, 4, vai, um pouquinho mais, 15 minutinhos com a vovó, para tomar ali comer uma coisinha na esquina, tomar um chopinho, conversar de outras coisas, né? E com o tempinho, nossa, deu tudo certo, não aconteceu nada demais, né? E aí, uma vez por mês, né? Cada 15 dias, que é um momento mesmo de você sair dali daquele ninho, que é essencial, maravilhoso, mas você tem uma vida de casal, né? Que é importante para os filhos, que os pais tenham também uma vida saudável, né? Que se... né? Alimentem esse afeto. Karen, e como você pode
ajudar as pessoas em casa, os pais em casa, que geralmente quando a criança nasce, eu também fiz isso, coloquei um mini bercinho, dá um pouco de aflição dele, um mini bercinho do lado da cama. Mas o meu filho já estava até grandinho e permaneceu dormindo no quarto dele. Como fazer? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela acabou de ter bebê, é o segundo filho. Então, de um lado dorme a recém-nascida, a filhinha. No meio do casal dorme a mais velha. Até onde isso pode prejudicar? Ou até onde podemos fazer? A gente sabe que chega um momento que a gente não aguenta, né? Aquele filho vem no meio da noite, se coloca ali no meio, você vai levar de volta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu com meus 3, teve um dia que os 3 dormiram na minha cama, eu fui dormir na outra, né? Porque é humanamente impossível você ficar nesse movimento a noite toda. Mas jamais deixar que isso vire uma rotina, porque o lugar da criança é no quarto dela. Cada um tem a sua dinâmica, tem o seu espaço, tem pessoas que têm um quarto para cada filho, outros não, tem que adaptar, né? Agora, ele saber que o lugar dele dormir é o lugar dele dormir, né, do bebê, é muito importante, né? Porque você quer desenvolver um ser autônomo, você quer que ele, né, você poder sair com o seu marido e ele saber que ele está ali no espaço dele, no lugar dele seguro. Então, isso tem que ser uma constante, né? Saber, não, vocês vão voltar. Não, um dia teve um pesadelo, a gente sabe que isso acontece. Ok, fica aqui, aconchega um pouquinho, mas vamos voltar para sua cama. Eu fico lá com você um pouquinho. Esse é o seu lugar. Perfeito. Karen, deixa uma mensagem aí pro pessoal de casa, deixa algum conselho, dicas. Também, quem quiser conversar com você, tiver dúvidas, como pode te encontrar? Bom, dicas, tem que ter bom senso, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, tentar olhar essa situação de fora para ver, será que eu estou fazendo certo? Não tem problema, nós erramos também, né? Mas nada em excesso é bom, né? Tudo é bom até determinado ponto, mas nada em excesso é bom. O meu contato é KK, é o e-mail, né? 2 letras K, sem o A, K de que bom, ponto Saqueto, que é um sobrenome complicadinho, S de sapo A, CCHETTO, @gmail.com. Também é só digitar nas redes sociais, que tem o meu Facebook, né, e tem outras maneiras de me encontrar. E também podem escrever para você, entrar em contato com você para falar sobre outros assuntos. Sim, tem bastante coisa aí que a gente pode muita combinar de você voltar ao programa. Virei com muito prazer. Perfeito. Gratidão pela sua contribuição. Foi um prazer imenso estar aqui, Lilian. Obrigada. Na semana que vem, voltamos com mais Mãozinhas que Fazem. Aproveite e visite nosso site www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.